Boa noite aos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para começarmos o nosso culto de oração via virtual, via online, e sempre com o objetivo de que você faça bom proveito desse material, sempre com o propósito de que você aproveite bem as mensagens que estão sendo colocadas no grupo para sua edificação. Vamos começar hoje à noite o nosso culto virtual com a palavra de oração. Santíssimo Deus, que o Senhor seja sempre exaltado no nosso meio, sempre glorificado por meio da Tua palavra e por meio do nosso testemunho. Pedimos que nesse momento, nesse tempo, seja um tempo de comunhão uns com os outros, mesmo à distância estejamos unidos para um só propósito, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, como é de costume, algumas pessoas têm mandado vídeos de músicas e também de versículos. E nesse momento eu vou apresentar na sequência 2 versículos em que é a participação de 2 senhoras da igreja e que estão com muita saudade dos amados irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos. E eu estou orando por cada um, Deus nos guardar dessa gripe, Deus nos proteger, que logo possamos voltar para ter aquela união. Eu sinto muita saudade, mas Deus é comigo, eu sou forte em Deus. Peço as vossas orações sobre mim, que eu não venha ficar desanimada, mas sempre animada com o Senhor Jesus. Estou alegre de ser uma filha dele, estou esperando aquele dia. Ele mandar me chamar, eu não quero mais olhar para o mundo, só para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Tu és meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias. Tão forte é o nome do Senhor, por isso o justo se apoia e está seguro. Boa tarde, os irmãos. Estou com muita saudade de todos os irmãos e da igreja toda, da igreja toda. Eu vou dizer um versículo que eu gosto muito, desse versículo nunca me esqueci. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Então, graças a Deus por essas senhoras e pela fidelidade delas ao Senhor, certo? Também gostaria de apresentar um cântico, e esse cântico a gente também vem a entoar junto em nossas casas para honrar e engrandecer o nosso precioso Deus. Olá, meus queridos, meus amados irmãos. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje, além de cantar, eu vou citar um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 7, versos 1, que diz assim: Filho meu, guarda a minha palavra e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Então, nós conhecedores da palavra de Cristo, nós conhecedores de Cristo, o único verdadeiro Deus, temos que ser vaso de bênção para as pessoas que estão precisando de uma palavra, de um conforto. Nós somos a principal seta que devemos transmitir esperança e fé para essas pessoas, porque nós conhecemos o verdadeiro Deus. E sabemos que Ele está cuidando de nós, e sabemos também que Ele está no controle de tudo, porque Ele é o autor e consumador de tudo. Amém? Vamos louvar. O Senhor é o nosso fôlego de vida. Então vou louvar a canção Meu Respirar, para a glória de Deus. Vamos cantar juntos? Ó Senhor, recebe essa adoração. Amém.
principalmente nesses dias atuais, que estamos passando por momentos tão difíceis. Não baixe a cabeça. Vá até Jesus, até os pés de Jesus, porque Ele está de braços abertos, esperando por ti, esperando você, para te dar um abraço e dizer: filho meu, tenha fé, eu estou contigo. Vamos ser fortes, meus irmãos, para a gente transmitir o amor de Deus às pessoas que realmente precisam de Deus. Porque quantas pessoas estão morrendo sem a presença do Senhor? Vamos ser canal de bênção para essas pessoas que não têm Cristo como Salvador de suas vidas. Se mantenham firmes, se mantenham com fé, porque o Senhor é contigo. Obrigada, Pai. Nos mantenha fortes e firmes no Senhor. Tu és, Senhor, meu respirar. Tu és o fôlego de vida em mim. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. E Deus abençoe a todos vocês. Deus seja louvado pelo cântico que nós entoamos. E sempre lembrando aos irmãos que domingo, né, vai também ter esse vídeo com a participação dos amados. Então, no particular, envie o seu vídeo cantando, dando um testemunho ou citando uma passagem bíblica. Então, nós contamos com a presença dos irmãos para que nós venhamos a ser edificados com a sua palavra. E aí também nós temos mais duas irmãs que vão falar para nós, recitar duas passagens bíblicas. Pastor, eu quero lhe dizer que eu realmente estou com saudade mesmo dos irmãos, da igreja. Faz mais de 3 meses que eu não vou lá, mas Deus sabe todas as coisas, porque Ele está no comando e no controle de tudo, mas que tudo isso vai passar com a fé que a gente tem em Deus, né? E também quero citar um versículo do Salmo 66, 20, que diz assim: eu louvo a Deus porque Ele não rejeitou a minha oração e nunca me negou o seu amor. Salmo 66, versículo 20. Irmão, tudo bom? Estou com saudade. Eu vou citar um versículo para a honra e glória de nosso Deus. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos na parte da mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar dizendo que Deus, Ele nos criou, e quando nos criou, Ele nos deu algo extraordinariamente, e que isso fascina a maioria dos estudiosos, porque pelas suas limitações eles não conseguem entender isso que Deus nos deu exaustivamente. O que Deus nos deu? Nos deu uma mente. E essa mente, ela é quem comanda, forma as decisões, as iniciativas, ela faz as seleções e ela determina para a execução. A nossa mente é a sede da razão e da vontade. Então, diante dessa poderosa ferramenta que Deus tem nos dado, que é a mente, o que você tem feito para ocupar a sua mente? Quais são os pensamentos que você tem colocado em sua mente? O apóstolo Paulo, no versículo 6 de Filipenses,
certo? Do capítulo 4, ele está exortando aos irmãos daquela igreja em Filipos a não andarem ansiosos, preocupados com coisa alguma, porque a ansiedade ela só reflete pensamentos sobre possíveis acontecimentos desastrosos do futuro. E esses pensamentos amedrontam a pessoa, amedrontam o indivíduo que permite que tais pensamentos penetrem em sua mente. Por essa razão, o servo de Deus, Paulo, nos diz que o modo mais eficaz de combater, de vencer tais pensamentos negativos, como o medo do futuro, é por meio da oração e por meio da súplica a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele tem o conhecimento de que o medo e a ansiedade são capazes de tirar o nosso foco, a nossa visão de Deus e assim destruir a nossa vida. Paulo sabia que tais pensamentos não nos levariam à edificação, e sim à destruição. É por essa razão que ele exorta a igreja de Filipos sobre a necessidade de pensarem corretamente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Essa passagem é o clímax do que ele tem dito nos versos anteriores. Falo mais do capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. A ideia de Paulo é que nós devemos ocupar a nossa mente em pensamentos que nos edificam. Paulo quer que você e eu venhamos a ocupar a nossa mente em pensamentos que vai nos levar à edificação, que vai nos fazer crescer na pessoa de Cristo, que vai nos levar a desenvolvermos a nossa maturidade cristã. Esse termo que diz no finalzinho do verso 8 do capítulo 4 de Filipenses, que diz: ocupe o pensamento de vocês. Esse termo pensamento tem essa ideia, reflete, fala de uma reflexão mental, e que essa reflexão ela afeta toda a minha conduta. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, aquilo que você pensa vai afetar a sua conduta, o seu comportamento, o seu proceder. E na verdade, nós somos produtos dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7, diz assim, uma parte do versículo: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se alguém imagina ser desonesto, pensa em ser desonesto, ocupa sua mente em algo que é desonesto, ele vai ser desonesto. Se alguém ocupa a sua mente, leva pensamentos de maldade, ele vai ser mau.
Mas se alguém imagina ser honesto, que sua mente está sendo ocupada por pensamentos de honestidade, de coisas boas, ele vai ser honesto. E assim segue. É por esta razão que nós devemos ocupar a nossa mente em pensamentos que nos edificam. Devemos ocupar nossa mente em pensamentos que nos edificam. Que tipo de pensamentos devemos ter em nossa mente? Quais são esses pensamentos que nos edificam, nos faz crescer, nos faz levar cada vez mais à maturidade cristã? O primeiro pensamento que devemos colocar em nossa mente é em tudo o que é verdadeiro. Em tudo que é verdadeiro. Verso 8 diz isso. Finalmente. Então ele está concluindo o que ele tem falado nos versos anteriores. Irmãos, tudo que é verdadeiro. É isso que deve ocupar a sua mente, a minha mente. Nós estamos rodeados de pessoas que se movem no terreno da falsidade. Nós estamos rodeados de pessoas em que saber mentir nos negócios é virtude. Nós estamos rodeados de pessoas em que saber prometer e não cumprir é algo praticamente normal. Nós vivemos em uma sociedade que tem como lema: o mundo é dos espertos. E aqui o sentido desta frase é daquele que sabe enganar, daquele que sabe mentir, trapacear, com o fim de sobressair sobre o seu próximo. Até mesmo esses são capazes de enganar membros da sua família, enganar até a sua própria mãe. É esse tipo de sociedade que nós vivemos. E que nós estamos inseridos nesse meio e somos tentados a cair neste padrão pelo qual é aplaudido pelo diabo, por Satanás, como diz no Cearenseis, é aplaudido pelo capiroto. Por isso, o pensamento que deve ocupar a sua mente é aquilo que tudo é verdadeiro. Ocupe em tudo que é verdadeiro. Ou seja, a verdade. Ocupe a sua mente na verdade. O diabo é oposto à verdade. Ele é mentiroso. João capítulo 8, verso 44. Diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A verdade nunca se firmou no diabo, porque ele é o pai da mentira. A vida do diabo sempre foi proferir mentira, porque nele não há verdade. E como o próprio Cristo diz, ele é o pai da mentira. O objetivo de Satanás é corromper a mente com as suas mentiras, é corromper as nossas mentes com sua mentira. Olhe comigo 2 Coríntios capítulo 11, verso 4.
Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha grande zelo pelas igrejas de Deus. Jamais desejava que elas fossem corrompidas por falsas doutrinas, por heresias de falsos pastores, de falsos mestres. Paulo temia que Satanás, assim como enganou Eva, enganasse a esses irmãos. Paulo temia que a mente desses irmãos fossem corrompidas, contaminadas pelas mentiras que é própria deles. Isso porque a igreja estava enfrentando um problema em que pessoas que se intitulavam superapóstolos ou apóstolos de Cristo estavam espalhando heresias, espalhando falatórios sem fundamentos, e principalmente eles estavam falando acerca da credencial do apóstolo Paulo, querendo tirar um título que o próprio Cristo deu a ele, apóstolo. E Paulo, em sua defesa, e para que a igreja de Cristo não se contaminasse com essas mentiras que vêm do próprio Satanás, que eles não fossem enganados e nem corrompidos por essas heresias. Por isso que devemos ocupar a nossa mente na verdade. E pensar na verdade é o mesmo que pensar em Cristo. Por quê? Porque Ele é a verdade. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade. O nosso Mestre é a verdade. E não uma verdade. A ideia quando Cristo diz eu sou a verdade, Jesus não está dizendo que ele é uma enciclopédia cheia de fatos e que contém alguns erros. Não. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo eu sou a fonte da verdade. Eu sou a verdade absoluta e em mim não há nenhum erro. Em Cristo não encontramos nenhum erro. Podemos ler qualquer livro e iremos encontrar erros, heresias, mas quando lemos as Escrituras, não há erros na palavra de Deus. E foi essa verdade que nos libertou da escravidão do pecado. João 8:32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O pecado, na sua raiz, não passa de mentira. O pecado é uma ilusão, e preste atenção o que eu vou dizer por ilusão. Não estou dizendo que o pecado não existe. Quando eu estou falando de ilusão, não estou insinuando que o pecado não existe. Pelo contrário, ele existe e foi por causa dele que a morte entrou no mundo. É assim que Romanos 5:12 fala. O pecado existe sim. Quando falo de ilusão, estou dizendo que o que ele oferece é temporário. O que ele nos dá é fútil. O que ele nos dá não tem significância alguma, é passageiro. Ele desonra a pessoa de Deus.
E a verdade nos libertou do pecado. Deus nos deu o real sentido da vida. Agora nós compreendemos o que é vida. Agora nós temos o real conhecimento de Deus e da sua palavra. Agora nós conhecemos o que nós somos de fato. A verdade, ela nos libertou. E o que é mais interessante é que a verdade é parte da nossa nova vida em Cristo, faz uma ligação com Ele, uma união com Ele. 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O velho fermento é o mal, é a maldade, e devem ser lançados fora de nossa vida. O mal, o pensamento maldoso não devem ocupar a nossa mente, porque em Cristo nós estamos celebrando uma nova vida. O crente celebra em Cristo a sua nova vida. E celebrar essa nova vida é andar em sinceridade, é andar em verdade, como o texto expressa bem. Banindo de nossas vidas todo pensamento maldoso, todo pensamento que não edifica a nossa vida. Banindo de nossas vidas a impureza, o engano, a desonestidade. Agora, essa nossa nova vida que temos em Cristo deve ser conhecida pela verdade que habita em nós. É assim que João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra que nós temos em mãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. É por meio dela que nós devemos ocupar a nossa mente, lendo esta palavra e sempre retendo as lições preciosas que Deus nos tem dado através dela. Por essa razão que devemos ocupar a nossa mente em pensamentos que nos edificam. E o primeiro pensamento que devemos ocupar a nossa mente é a verdade. Tudo o que é verdadeiro. Trazer à nossa mente aquilo que vai nos edificar. E o que nos edifica é a verdade. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: aquele que ocupa sua mente na verdade vai ser fiel em seus compromissos. Aquele que ocupa a sua mente na verdade vai ser fiel com as suas promessas. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Aquele que ocupa a sua mente na verdade, ele é fiel em suas declarações. Aquele que ocupa a sua mente na verdade, ele é fiel às verdades de Deus, às verdades acerca da eternidade,
as verdades acerca do julgamento do Senhor, as verdades de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, as verdades que Deus fala sobre o homem. Nós, crentes em Jesus Cristo, devemos ocupar a nossa mente em tudo que é verdadeiro. Quem ocupa sua mente na verdade, não anda na falsidade. Meus irmãos, nós iremos dar continuidade a esse texto na próxima oportunidade, que será na quarta-feira. Então, faça bom uso daquilo que Deus tem lhe dado e ocupe a sua mente na verdade. Que o nosso Deus nos abençoe.